Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre possa alcançar os nossos corações, que possamos, assim, fazermos uma boa reflexão, entendendo por que nós podemos melhorar em nós, aprendendo que nós temos que nos conhecermos, conhece a ti mesmo, para que possamos nos melhorar sempre. Por que estamos no planeta Terra? Estamos aqui para podermos aprendermos mais, conviver com coisas, com o mal, com o bem de perto. Então hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre não se pode servir a Deus e a Mamon, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 1, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. São Lucas capítulo 16, versículo 13. Então, por que tem essa dúvida? Deus ou Mamon? Deus nós sabemos que é o nosso Criador, que nos ensina sobre o amor, sobre o perdão, as leis naturais que Deus nos oferece para o nosso crescimento. E onde estão essas leis? Nossa consciência. Porque as leis que Deus deixou para nós não é para nos punir, é para que possamos evoluir. Aí alguém me pergunta, mas o que é Mamon? Mamon não é um Deus. Mamon não é um espírito que tem a sua legião. Mamon, essas são as nossas inferioridades. A que nós servimos? O que nós buscamos da vida? Então, segundo a doutrina espírita, não se pode servir a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13. Significa que o ser humano não pode servir simultaneamente a Deus, amor, bem, espiritualidade, justiça, assim é Deus, e ao dinheiro, materialismo, Mamon. Então, o dinheiro vai depender do bom uso que fazemos, do todo o bem que fazemos com o dinheiro. Então, o Mamon seria as ilusões que a vida nos oferece, pois são interesses opostos, exigindo uma escolha que comprometa o progresso moral. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos que estamos em um mundo de provas e expiações justamente para a nossa evolução, nosso progresso moral, para que um dia possamos ser um Cristo, possamos ser um espírito buscando o bem sempre. Jesus disse, eu venci o mundo. Então, o que Jesus quis dizer quando eu venci o mundo, é que Jesus trouxe para nós toda a sua lei, e a exemplificou e viveu. Então, o bem e o mal existem, mas nós temos que vencê-los dentro de nós, vencer o bem, sempre fazendo o bem, vencendo com o bem, trabalhando com o bem, nunca deixando de lado o bem que corresponde ao perdão, à justiça, à caridade, amar o próximo como a si mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus e todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Então assim que nós vamos vencer essas dificuldades que ainda habitam em nós. Nosso espírito ainda é imperfeito. O nosso espírito ele busca sempre oportunidades para vencer as imperfeições. Então, se nós falarmos sobre Deus, que é o amor, que é o perdão, que é a justiça,
Falamos sobre mamon, que seriam os interesses materiais, o dinheiro, a cobiça, o orgulho, o egoísmo. Então há uma diferença muito grande, que nós precisamos vencê-las, mas essa diferença ainda habita em nós. A quem servimos? A Deus ou a Mamon? A quem buscamos? O que nos interessa hoje? Jesus, ele foi humilhado na cruz, mas ele suportou tudo aquilo, ainda perdoou a todos. Todos, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, porque realmente nós não sabíamos o compromisso que estávamos assumindo naquele momento, condenando a Jesus, sem menosprezar o ladrão, mas Jesus precisava ensinar para todos nós o significado do perdão. Então, quando eles queriam que o ladrão fosse solto, porque Jesus era o novo, era a novidade. Jesus não era contra nada, mas ele tinha os ensinamentos dentro do seu coração e a sua prática. Quando ele entrou dentro do templo, ensinando a todos que não podemos comercializar a casa do Pai, comercializar a fé. O que nós fazemos de bom é sem cobranças, é para o nosso aprendizado, não é para o outro. Então, quando nós estamos aprendendo, estudando os ensinamentos de Jesus, nós percebemos o tanto que Jesus trouxe para nós o amor, a mudança. Então essa mudança às vezes nos assusta, mas é uma mudança necessária. O que o Espírito necessita é realmente essa mudança, é perdoar, é esquecer as mágoas, é ensinar com a sua prática, fazendo bem. O corpo precisa também do alimento, o corpo precisa da água, do remédio às vezes, mas o espírito necessita desse aprendizado, dessa prática. Então, a que servimos? A quem servimos? Por que servimos tal ou não tal? Porque nós ainda estamos nesse aprendizado. Mas o momento é agora. Se queremos partir para um mundo de regeneração, se queremos viver em um mundo que tenha paz, vamos oferecer a paz. Se queremos viver em um mundo que não haja fome, vamos auxiliar a quem tem fome, a quem tem sede. Estive preso e não me visitaste, estive nu e não me cobriste, estive com fome e não me deste comer. Quer dizer, amar quem, mestre? Tudo que não fizeres a um desses pequeninos, é a mim que não o fazes. O que não fizestes a eles, é a mim. Tudo que nós fazemos de bom, é a nós que nós fazemos. Como Cristo mesmo disse, é nós que vamos chorar um dia. Então, quando nós buscamos a necessidade de praticar o bem, não é uma obrigação, não. É a necessidade de fazermos o bem. Riqueza e miséria não são prêmio nem castigo de Deus. São situações transitórias que o homem experimenta no processo da evolução espiritual. Longe de ser um mal, a riqueza é fator de progresso material do planeta e bem-estar da humanidade. Então, nós temos duas situações. Quando Deus nos oferece oportunidades
Você vai pobre nessa vida para você aprender a dar valor no pouco que você tiver. Você vai rico nessa vida para você poder auxiliar quem tem fome, quem passa frio. É uma necessidade que Deus encontra, que sejamos ricos de dinheiro para ajudarmos a quem tem fome, a quem tem frio, quem passa das cidades, a quem está doente. Então, servir a Deus e a Mamon é um paralelo que às vezes fazemos conosco mesmo, porque Deus nos oferece as oportunidades. Mamon não nos oferece coisas eternas, as coisas passageiras. O Mamon não é um ser que com seus soldados, seus anjos caídos, vem nos forçar a fazer o mal ou não fazer o bem. Porque apenas por não fazermos o bem, nós estamos servindo a Mamon. Apenas por não ajudar, nós estamos servindo a Mamon. Então, servir a Deus é buscar em nós esse equilíbrio. Servir a Deus é buscar em nós esse aperfeiçoamento do Espírito. Que necessitamos desse progresso espiritual. Mas o dinheiro, a riqueza, é para que podemos ajudar o mundo também a evoluir. Através do dinheiro é que se faz as pesquisas para criar os remédios, para ajudar nos hospitais, para curar a saúde do corpo. Então, o dinheiro é para que possa ser espalhado para ajudar as pessoas. Existe quantas pessoas que existem que vão para a África, por exemplo, levar o atendimento médico, o acolhimento, para o alimento, constroem casas para as pessoas que estão necessitadas. Então, o dinheiro é para que possamos transformar o mundo à nossa volta. Então, quando nós falamos em servir a Deus e a Mamon, é um paralelo que fazemos, porque a caridade está aqui, ó. Deus e Mamon, a caridade. O que Deus traz para nós podermos fazer a caridade, fazer o bem. Mamon às vezes quer nos levar para coisas, para momentos impróprios de ódio, momentos de revolta, de vingança. Que o dinheiro é só meu, o dinheiro é meu, eu vou fazer com ele o que eu quiser. Deus me deu. Mas nós vemos grandes fortunas acabarem. Vemos grandes fortunas que são destruídas, porque não fazem bom uso. Então, o que importa realmente. Então, a riqueza não é um instrumento de perdição do homem. Não, não é. A riqueza é um instrumento de evolução. E a pobreza também. Todas as oportunidades que nós temos para reencarnarmos, todas as oportunidades que nós temos de aprender, é para a nossa evolução espiritual. Aqui nesse mundo, vamos evoluir, aprendendo, auxiliando o próximo. A senha está no Evangelho, é a caridade. Onde então vamos chegar? No plano espiritual, quem que vai nos ajudar? Aqueles que nós ajudamos aqui. Que fizemos o bem desinteressadamente. Aquelas pessoas que convivemos juntos e soubemos perdoá-las, soubemos trabalhar junto, conviver juntos, família, amigos, pessoas, os transeuntes. Esses são os instrumentos que Deus coloca à nossa frente. São oportunidades que nos faz crescer.
Então, servir a Deus e a Mamon, a que servimos? A quem servimos? Então, o bem existe, o mal é a ausência do bem. Então, quando nós pensamos em fazer o mal, vamos pensar que o bem é mais forte, o bem que é o vencedor. Mas por que a riqueza, como ressaltou Jesus várias vezes, dificulta a salvação do homem? É porque a riqueza ela estimula o nosso egoísmo, o nosso orgulho, favorece a vaidade, exacerba os apetites sexuais sensuais e o apego dos bens materiais, desviando o homem das coisas do espírito. Então a riqueza, ela nos proporciona caminhos que nós somos ricos, nós temos a fortuna. Então, o nosso egoísmo fala mais alto, queremos trabalhar. São todos que estão assim, mas aqueles que caminham por esse caminho estão atrapalhando a sua evolução, impedindo de serem espíritos evoluídos mais rapidamente. Então, favorece a vaidade, nós somos vaidosos, porque nós somos poderosos. Exacerba os apetites sensuais. O que é sensualidade? É as coisas que o mundo nos oferece. Então, e o apego aos bens materiais. Esse apego aos bens materiais que nos faz cada vez mais prisioneiros desse mundo. O apego aos bens materiais. Quando nós desencarnarmos, nós não vamos levá-los. A empresa, as terras, os gado, não. Nós vamos levar o que nós somos. O que nós somos interiormente? Nós somos Deus ou Mamon? Porque Deus é a qualidade do amor. Deus é a inteligência suprema de todas as coisas. Deus é quem nos criou simples e ignorante e nos dá oportunidades de crescermos sempre. Mamon é as nossas imperfeições. É aquilo que nos faz buscar coisas que o espírito não precisa. O espírito é um ser imortal, que vai levar com ele todas as experiências aqui desse mundo. Então vamos viver experiências boas. Vamos carregar essas experiências através do convívio com o outro, com o próximo. Que as nossas imperfeições possam aos poucos desenvolvendo para sermos perfeitos um dia. Todos nós somos imperfeitos, mas podemos ser melhores. Podemos participar do bem, da paz, visitando o doente, levando boas palavras, visitando aquele que está às vezes com fome, levando o alimento, sabendo o que ele precisa. O que ele precisa? Sendo o oposto da riqueza, pode concluir que a miséria é prova fácil conduz à salvação? Bom, então a riqueza, ela nos conduz ao orgulho, ao egoísmo, ao sensualismo e ao apego aos bens materiais. E a miséria não seria o contrário? Então, é mais fácil? Não, não é mais fácil também. Porque às vezes ver nossos filhos passando fome, não tendo algo que comer, não tendo, as latas estão vazias, também não é fácil. Às vezes pedir para levar alguma comida para casa também, às vezes não é fácil. Mas é a oportunidade que temos de podermos fazermos a nossa reforma íntima.
Pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mas mais perigosa do que a miséria. A miséria não garante o céu. O miserável revoltado tem o mesmo destino do rico avarento. Então, a riqueza faz com que a pessoa se sinta muito apegada. Tudo. Egoísta, orgulhosa. Mas a miséria, às vezes, pode revoltar as pessoas também. Então, essa revolta é que, às vezes, conduz a pessoa para um destino muito triste. Então, é como se fosse o rico avarento, o rico apegado. Então, quando nós pensamos tantas pessoas que passam fome, nós ficamos pensando no sofrimento daquele pai, daquela mãe, de crianças que às vezes são criadas no lixão. Mas o entendimento para tudo isso é aqui dentro de nós. Ah, Deus quis que eu fosse assim, que eu fosse pobre, que eu fosse passasse fome. Não, Deus não quer isso para ninguém. Somos nós que buscamos as oportunidades. Erramos, sim, erramos. Mas vamos procurar acertar mais. Vamos procurar entender que Deus nos oferece as oportunidades. E quando nós buscamos os caminhos do bem, nós sabemos que nós somos muito ajudados. Quando nós entendemos que o bem é que vai nos fazer crescer, nós entendemos que nós temos condições de sermos melhores a cada dia, auxiliando sempre, aprendendo sempre com o outro, mostrando ao outro que Deus é amor, é perdão, é misericórdia. Aquele que já experimentou as privações materiais acarretadas pela miséria, fará melhor uso da riqueza, caso tenha que possuí-la. Quer dizer, a pessoa viveu uma vida avarenta, viveu miseravelmente, passando fome, de repente ele ganha na loteria. E aí, ele vai fazer bom uso daquele dinheiro? Ele vai entender que ele sofreu, seus filhos passaram fome. Ele vai entender que o outro também necessita desse auxílio? Era para ser a lição. Mas nem sempre. Quando nós vemos muitos passarem da pobreza à riqueza, esquecendo tudo aquilo que eles viveram e recomeçando as suas vidas, achando que agora é o momento de eu viver realmente. Agora é o momento para que eu possa ser feliz. Dinheiro demais. Mas não. Tudo que temos aqui é empréstimo. E um dia nos será prestado contas de tudo isso. Então, a necessidade que temos de aprendermos mais, de praticarmos mais, é para que possamos plantar coisas boas. Quando nós plantamos o amor, quando nós plantamos a caridade, nós é que estamos ganhando com isso. Servir a Deus e a Mamon. Onde entra a nossa parte nesse equilíbrio? Deus e Mamon. Nós entramos na parte que nós estamos buscando nossa evolução espiritual, nossa evolução moral. Cada oportunidade que temos de auxiliar o próximo, de deixar passar uma palavra, às vezes, de ódio, fecharmos a boca para, às vezes, o desespero que vai nos fazer ficarmos raivosos. Aprendemos que o ódio não vai nos levar a lugar algum.
Então, o caminho a buscar é servir a Deus. E essas pequenas torpezas que ainda vivem dentro de nós, para que possamos não esquecermos do ontem. Porque o ontem nós já vivemos, o ontem nós já erramos, nós já tropeçamos, nós não perdoamos, nós não fizemos o bem, nós guardamos mágoa. O amanhã nós não sabemos se ele vai existir, mas o hoje é o que importa, é o hoje, é o agora. A necessidade de vivermos o agora. Necessidade de aprendermos que hoje é o momento que temos para fazer o bem, para praticar a caridade, para perdoar quem nos ofende, quem nos magoa. Hoje é o momento de fazendo as pazes com Deus. Hoje é o momento de entregarmos tudo que temos de bom para Deus. O Mamon vai estar ali, quer dizer, as nossas imperfeições estarão ainda habitando no nosso espírito, mas vamos enxergá-las de um modo diferente. Vamos enxergar as nossas imperfeições como algo que nós precisamos trabalhar com elas. Nós precisamos conviver com elas. É como se fosse uma criança nova. Nós estamos convivendo, aprendendo, estamos renascendo e deixarmos aquele homem velho ali para que possa aprender com aquela criança. Porque deixar que venham as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Quer dizer, não é que todas as crianças, mas é que o nosso espírito já está aprendendo a ser criança na pureza, na calma, no pensamento puro, sem maldade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Mamon possa aprender com tudo aquilo que nós estamos aprendendo com Deus, com Jesus. Que nós nos esforcemos para fazermos o bem, para perdoar, para entendermos a dificuldade de cada um, respeitando os limites do outro. Ele não vai nos deixar. Não, nós ainda vamos aprender muito a lidar com ele. As intemperanças, vamos lidar com as intemperanças, com essa raiva. Vamos aprender a ouvir mais. Se não podemos ajudar a pessoa com, ou às vezes o dinheiro nos falta na hora, às vezes um alimento nos falta naquele momento, mas podemos ouvi-lo, entendendo que todos nós passamos por essas dificuldades. As leis divinas não são para nos prender como as leis materiais. As leis divinas são para que possamos evoluir, possamos ter liberdade. Porque a liberdade só vem para nós a partir do momento em que nós estamos buscando as coisas espirituais. Um dia nós iremos encontrarmos novamente com quem nós magoamos, com quem fizemos o mal, com quem não perdoamos. E se às vezes aquele vai nos fazer tanto bem naquele momento, nós vamos nos sentir pequenininhos. Irmã Caritas fala que quando fez muita caridade aqui, mas quando ela chegou no plano espiritual, ela precisou daquelas pessoas que ela ajudou. Como diz Chico Xavier,
O bem é nosso advogado. O bem que fazemos em algum lugar é nosso advogado em qualquer lugar, em todos os lugares. Então, o bem que nós fazemos é que vai nos fortalecer desinteressadamente. Então, meus irmãos, quero agradecer a todos a oportunidade. Nós possamos aprender cada vez mais com o ensinamento de Jesus. Nós possamos trabalhar em nós tudo aquilo que o Evangelho nos ensina, que Jesus trouxe para nós, que os Espíritos amigos, através do Chico, do Divaldo, trazem para nós. Como diz, se nós não aprendemos a servir, nós não servimos para viver. Mas não servimos para viver erradamente. Vamos aprender a servir, auxiliar quem nos procura, quem convive conosco, porque nós que estamos ganhando com isso. Servindo sempre a Deus. Quando lembrarmos de algo que nós estamos fazendo errado, não, mas essa casa aqui é só minha, esse apartamento, ou esse prédio. Não. Tudo é empréstimo. Mas a nossa inteligência, nossas virtudes, tudo que aprendemos de bom, vai nos fazer encontrar felicidade em um mundo distante, mas sempre convivendo com as pessoas, sempre procurando auxiliar quem nos procura. Então, servir a Deus e a Mamon é uma reflexão que deveríamos fazer sempre. Sem perguntarmos em qualquer atitude formos tomar. O que Jesus faria nessa situação? Qual a reação de Jesus? Jesus nunca humilhou ninguém, nunca julgou ninguém. Sempre ofereceu oportunidade. Cadê aqueles que te condenavam? Então vai, não peques mais. Essa é a diferença. Vamos seguir juntos com Jesus, aprendendo a não pecar mais, encontrando a paz através do bem, do perdão, da justiça divina. Obrigado a todos. Agradeço ao Céu pela oportunidade. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós com suas palavras, seus ensinamentos. Que assim seja.